Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Perda. Ai, meus amores, que feliz estar aqui com vocês. Mais uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Me contem como vocês estão, amigas. Eu vou sempre falar amigas por aqui, tá, gente? Porque eu não sei se existe algum homem que me escuta, entendeu? Provavelmente os namorados das minhas seguimoras, né? Que daí, amor, assiste isso aqui, olha só, ela falando com o marido dela sobre tal coisa. Talvez dessa maneira. Me contem, inclusive, me contem. Mas eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que essa semana de vocês tenha sido incrível. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a melhor parte. Eu quis colocar esse título assim mesmo, sabe? Bem, a melhor parte. Gente, mas que melhor parte é essa? Você vai descobrir aqui nesse episódio. Vem comigo. Eu quero falar nesse episódio sobre viver para Deus além da rotina, né? E também dar uma desmistificada naquilo que a gente acredita por aí, né? Nas expectativas que colocam sobre nós também, cristãos. A gente acha que só honra o Senhor a partir de uma rotina perfeita, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu quero, de fato, assim, ajudar vocês a equilibrar os pratos da vida, sabe? Vamos equilibrar os pratos da nossa rotina. Querendo ou não, a correria do dia a dia vai roubando, né, gente, pouco a pouco, aquilo que de fato importa, que é a nossa intimidade com o Senhor, que é sentar aos pés de Jesus. Então, vamos descobrir aqui hoje como a gente pode manter uma rotina produtiva, mas que também a gente não deixe de fazer a melhor parte, porque é a melhor parte, entende? Não precisamos de mais nada. Então, pra gente começar a falar sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. Amigas, eu tô aqui com o meu cafezinho, tá bom? Quem me segue no Instagram sabe que caneca eu tô usando. Que eu tô sempre lá postando, né? Aliás, quem me segue no YouTube também, tá? Sabe qual caneca eu tô usando? Se você sabe qual caneca eu tô usando, você comenta aqui embaixo, pra eu poder ver se você acertou. Amigas, vamos lá. Não tem como a gente falar sobre a melhor parte sem ler o icônico versículo falando sobre a melhor parte, não é mesmo? Então vamos lá para Lucas. Lá no capítulo 10, versículo 38, começa assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada na Bíblia. Eu fico incrédula, sabe? Aquelas, né? Nada a ver. Totalmente o contrário. Mas eu fico de boca aberta quando eu leio algumas coisas na Bíblia, porque eu fico imaginando, meu Deus, que coisa mais linda, que poesia, que belo. Quando você lê também outras partes da Bíblia que são mais poéticas, como, por exemplo, cantares, salmos em si. Que coisa mais linda, que arte maravilhosa, né? O Senhor nos deu tantos dons, tantas habilidades, que inclusive eu falo isso no 14º episódio, se eu não me engano. Mas que precioso saber que somos seres criativos, né? E eu falo isso porque, olha só, através desse diálogo, eu vejo tanta poesia, tanta sinceridade, tanta verdade, tanta entrega, sabe? Que coisa mais preciosa que o Senhor está nos ensinando aqui. E eu oro para que isso te impacte de alguma forma, assim como me impacta todas as vezes que eu leio. Eu sei que conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai esquecendo de certas coisas que o Senhor já falou para nós. Mas de vez em quando a gente precisa revisitar algumas coisas e eu me encontro nessa posição agora. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês que eu jamais quero pregar uma imagem que eu não sou, algo que eu não seja. Eu não quero que a hipocrisia faça parte da minha vida. Então eu me sinto muito segura aqui nesse lugar para falar para vocês que eu também tô nessa corrida para conhecer mais Jesus.
Eu também tô nessa corrida para me tornar melhor a cada dia. Eu também tô nessa corrida para cada dia que passe, eu fique mais apaixonada por ele e só ele importe na minha vida. Eu sei que é chato eu ficar repetindo isso em todos os episódios, né, meus amores, mas é porque realmente esse é um lugar seguro pra gente poder juntinhas se despir daquilo que nós acreditamos, se despir das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades e deixar Jesus transformar a nossa vida, deixar Jesus tocar a gente lá no fundo, no profundo. Eu não tô aqui pra falar pra vocês que, gente, eu sou igual a Maria, então vocês se virem pra ser igual. Não, jamais. Muitas vezes eu sou Marta, mas também muitas vezes eu sou Maria. Muitas vezes eu não sou nenhuma das duas. Muitas vezes eu não quero nada. Não quero nem Jesus, não quero nem o serviço. E é sobre, entendeu? É sobre isso. Mas uma coisa vocês precisam saber: eu vou estar sempre buscando a boa parte, a melhor parte. Ainda que não 100%, ainda que não plenamente, ainda que eu erre muito, ainda que eu não sinta vontade, conscientemente, racionalmente, eu vou buscar isso. Não porque eu sou obrigada a fazer tal coisa, mas é porque eu não sou nada sem Jesus, gente. Nada, nada. Ai, Fernanda, nossa, como eu te admiro. É Jesus, amigas. Apenas. Ai, Fernanda, mas não parece que você tem problema. Tenho problema com isso, sim. Muitos problemas com isso. Se não for Jesus na minha vida, nada sou. Nada. Se tem algo bom em mim, é Jesus. É Jesus. E a voz chega em embarga pra falar, né? Mas enfim, continuando aqui, eu queria somente deixar claro isso pra vocês, porque quando o Senhor me trouxe essa ideia, esse tema, eu fiquei relutante pra fazer. Tanto é que eu tô gravando esse episódio, assim, nos 45 segundos do segundo tempo. Justamente por não me achar boa o suficiente. E não, não me acha boa o suficiente, tipo, modesta. Não, eu realmente não estou nesse lugar de perfeição pra chegar aqui e falar pra vocês, gente, olha, eu vou ensinar vocês como você coloca Deus na sua rotina e como ser como Maria e é isso. Não. Esse episódio também é pra mim. Esse episódio é pra também eu refletir nisso e também todos os dias buscar lá no fundo do meu ser, lá no interior de Minas Gerais, buscar a melhor parte. E dando uma contextualizada assim pra vocês, eu gosto muito de dar meus exemplos, né, da minha época recém-convertida. Porque eu acredito que faz muito parte assim do meu amadurecimento. E como vocês sabem, eu já tô há 8 anos, se eu não me engano, caminhando com Jesus. É uma boa caminhada, né, gente? Vamos combinar. Eu tenho muito orgulho dos meus 8 anos com Jesus. Passei por altos, baixos, graças a Deus, cada dia mais sendo forjada por Ele pra me tornar quem Ele me chamou pra ser. E lá no início da minha caminhada, que eu era recém-convertida, tava super apaixonada por Jesus, ainda sou apaixonada por Jesus, tá, gente? Mas quando eu digo que eu tava super apaixonada por Jesus, era um fogo, assim, de primeiro amor mesmo. E por conta disso, eu me movia muito pelo emocional. Inclusive, já falei várias vezes aqui com vocês. Tem um episódio falando só sobre isso, tá? Se chama Performance Espiritual. Eu conto um pouquinho disso também. E por eu ser muito emocional, eu condicionava muitas vezes a busca pelo Senhor de maneira equivocada. Por exemplo, eu achava que eu tinha que buscar ele somente quando eu tava sentindo. Se eu ficasse muito tempo sem ler a Bíblia, eu me culpava horrores e depois me sentia indigna de fazer aquilo novamente, tipo assim, meu Deus, Deus tá tão chateado comigo que eu não li a Bíblia hoje, meu Deus, hoje eu não orei da maneira que eu tinha que orar, hoje eu não orei 3 horas por dia. Que pecado, meu Deus. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Claro, aquilo ali era muito novo pra mim, orar, ler a Bíblia, tudo isso, jejum. E eu não tinha muita maturidade pra isso. E querendo ou não, no inicinho ali da minha caminhada, eu acabei andando muito sozinha. Não tão sozinha, porque graças a Deus eu tinha o Igor, né, como meu amigo. Eu tava ali naquele momento de ficar defraudando o coitado, então ele me ajudava, sabe, nas minhas questões religiosas, assim. Mas depois que a gente começou a namorar, eu fui pra igreja dele, foi maravilhoso. Meu Deus, como eu amo, como eu amei aquele tempo, como eu aprendi de Jesus naquele tempo. Uma coisa muito importante é vocês entenderem que a gente cresce muito no meio do corpo de Cristo, tá, gente? Uma das formas que eu mais cresci, assim, em Jesus foi estar no meio do corpo, foi fazer parte desse corpo. Eu fui forjada, eu fui aperfeiçoada, eu fui quebrada. Então, esse momento de
estar em comunhão com os nossos irmãos é muito importante pra gente se fortalecer nele, tá? Mas voltando pro que eu queria ter falado lá no início, que eu fui trazendo outros assuntos, depois encaixando em outros assuntos e me perdi, gente. É assim, eu sou assim, eu começo um assunto, depois termino em outro assunto, aí quando eu vou ver o que eu tava falando antes, já não me lembro mais. Inclusive, acabou de acontecer de novo. Não sei o que eu tava falando, tô zoando. Mas eu tava falando no início que a gente bota algumas coisas inalcançáveis, algumas rotinas inalcançáveis na nossa vida. Então a gente tem dois lados da moeda, né? A gente tem o lado de uma pessoa que acaba de se converter e tá super apaixonada por Jesus e quer fazer o impossível pra ter um relacionamento ali com ele, então dá tudo de si, fica até um pouco bitolada com tudo, fica bitolada com a performance. E por outro lado, também tem pessoas que já estão caminhando com Jesus há muito tempo e já não sentem o mesmo prazer de antes, já não sentem nem vontade de sentar para abrir uma palavra, para orar, para fazer um jejum. Não tem mais isso. E quando eu era essa recém-convertida, eu ficava muito presa à minha performance. Então, eu sempre estava perguntando para as minhas amigas em Cristo Jesus assim: amiga, quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo eu devo orar? E aí eu ficava nessa doideira de, meu Deus, eu preciso orar por tantas horas no meu dia, senão não vale, senão Deus não se agrada de mim, ou então Deus não vai fazer aquilo que eu tô pedindo para ele fazer, ou então eu sou uma filha horrível, não sou cristã por não fazer isso, ou Deus não vai me amar porque eu não oro o suficiente. Eu era doida. Então eu achava que eu tinha que orar, sei lá, 3 horas por dia pra achar que Deus se agradava de mim. Olha que problemão que eu arrumava pra mim mesma, né? Eu lembro que eu ficava orando e vendo as horas. Ou seja, se eu ficava 3 horas com Jesus, eu comemorava, eu me achava o máximo. Que eu ficava 3 horas com Jesus orando. Eu me achava horrores, achava que Deus me amava mais, me preferia mais. E aí eu sempre ficava numa comparação e quando eu não fazia isso, quando eu não gastava todo esse tempo com Jesus, eu me culpava. Eu achava que um dia era pior que o outro, sabe? Nunca superava. Então, se um dia eu orava 3 horas por dia e me entregava completamente pro Senhor e sentia a presença dele, valia. Mas se eu não orasse 3 horas por dia, se eu não sentisse a presença do Senhor, não valia ali, entendeu? Eu me frustrava horrores, me cobrava horrores. Tanto é que quando eu parei de sentir a presença de Deus de uma maneira mais palpável, no sentido de eu tinha acabado de conhecer Jesus, estava super apaixonada e sentia muita presença de Deus. Quando eu parei de sentir essa presença, quando o meu amor começou a esfriar, entre aspas, que não era esfriar, eu só estava amadurecendo no meu amor por ele, eu me cobrava demais. Eu ficava muito chateada comigo mesma. Eu ficava muito mal. E aí eu inventava de fazer jejum, de fazer não sei o quê, porque eu não estava sentindo o Senhor e ele estava bravo comigo porque eu não buscava ele o suficiente. Senhor, por que o Senhor afastou de mim a tua presença? Graças a Deus, hoje muito mais madura no Senhor e ainda muito para amadurecer, eu entendo que as coisas não são assim do jeito que eu imaginava, do jeito que eu pintei lá atrás, há 8 anos, e tá tudo bem. O Senhor não age a partir da minha performance, o Senhor age a partir do meu coração, e é isso que importa, a gente vai entender isso agora mesmo. Porque naquela época eu era só uma adolescente, não tinha muitos afazeres, não tinha muitas responsabilidades, eu só estava preocupada mesmo em Jesus. Aí depois eu comecei a namorar, comecei a me preocupar com outras coisas, claro, mas eu não tinha muitas preocupações na minha vida. Eu tinha tempo para buscar o Senhor, só fazia com a intenção errada, no sentido de me cobrar muito, de achar que Deus me amava mais por isso, mas eu tinha tempo para tal coisa. Mas e quando a gente não tem tempo para fazer essas coisas? E quando a gente se vê completamente inundados, sufocados pela nossa rotina? Aí o ponto muda um pouco, por quê? Porque a gente se vê muito vulnerável. Nossa, mas eu já não tô buscando a Deus mesmo, então vou continuar assim, porque, ficar buscando Deus um dia e depois, uma semana depois, busco de novo. Só que a gente precisa entender que a nossa vida com Deus, que o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade, é muito mais do que uma performance, um horário específico, um modo de fazer específico. O nosso relacionamento com Deus, ele tá nas pequenas coisas do dia a dia. É quando você acorda que você consagra o seu dia a Ele. É quando você
tá sozinha e fala com ele e expressa aquilo que você tá sentindo. Poxa, Senhor, mas que saco, velho. Eu tô com tanta raiva disso aqui. Senhor, o que você acha de eu fazer isso aqui? É no dia a dia que a gente vai construir esse relacionamento. É da mesma forma que você constrói um relacionamento com o seu namorado. É dia a dia. É de pouquinho em pouquinho. Porque namorados não se veem muito, não é verdade? Talvez ali só final de semana, às vezes algo ali no meio da semana à noite para poder dar uma matada da saudade. E de pouquinho em pouquinho você vai pegando informações sobre aquela pessoa que formam quem ela é. Cada fragmento do conhecimento dessa pessoa forma algo que você olha para ela e fala: meu Deus, eu quero casar com essa pessoa. Não é assim? Quando você tem certeza da pessoa com quem você vai se casar, porque você conheceu tudo dela, as mazelas, os defeitos, as qualidades, os problemas, os pecados, e você formou uma opinião sobre aquela pessoa através do conhecimento que você tem sobre ela. E nosso relacionamento com Deus é como se fosse dessa forma. A gente vai conhecendo a Ele pouco a pouco através da palavra. É assim que a gente conhece o Senhor. É assim que a gente também busca intimidade com Ele, conhecendo a palavra dEle, conhecendo as faces que o Senhor tem. Quando a gente lê o Novo Testamento, é amor, é graça. Quando você vai ler o Antigo Testamento, cara, é pesado, mas continua sendo Deus. É uma face do Senhor que a gente precisa conhecer. O Deus do juízo. A tempestade e a chuva forte nos assombra, mas também é Deus. É uma faceta dele que a gente precisa conhecer. Pausa para o café, meninas. Vocês estão tomando um cafezinho aí, gente, comigo? Espero que sim, tá? Porque o nome do podcast é Café com Fê. Dá pra vocês tomarem um cafezinho comigo. E também dá pra gente fazer analogia sobre a paixão e o amor. Quando a gente tá apaixonada pelo nosso namorado, tudo que ele faz é maravilhoso. A gente tá boba, apaixonada. Tudo é lindo. Ah, ele peida? Que lindo! Ah, ele faz alguma coisa errada? Ai, que lindo! Eu sou tão apaixonada. Quando a gente cria esse amor genuíno pela pessoa com quem a gente tá, a paixão, ela não é mais a mesma coisa. A gente não sente mais borboletas no estômago. A gente sente agora outras coisas. Não é mais aquele sentimento de, ai, tudo que você faz é lindo. Agora, as coisas erradas, feias que você faz, já são um problema. E aí começa a ter ali um certo conflito, querendo ou não, porque aí você já não aceita mais certas coisas, você já vê que certas coisas não são corretas, e aí vocês começam a se moldar, né? E começam a criar um relacionamento mais forte, mais embasado e mais decisivo. Por quê? O amor, ele é uma decisão, então a partir do momento que você decide amar alguém, é completamente diferente de uma paixão que se vai. O amor, ele é você todos os dias buscar e decidir amar mais a pessoa com quem você tá. Então, nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Eu quis trazer essa analogia para vocês verem que lá no início eu era super apaixonada pelo Senhor. Conforme o meu amor por ele foi amadurecendo, eu meio que entrei em crise, porque aí você acha que, opa, tem alguma coisa errada, né? Mas, no fundo, você só descobre que você tá gerando um amor racional, um amor decisivo pelo Senhor. Não importa aquilo que eu sinto. Não importa aquilo que eu estou vendo, o meu amor por você vai além das circunstâncias. Vai além de um sentimento, vai além de uma emoção. Entendem? Então, isso não é uma coisa que você adquire de um dia para o outro. Não é um dia que você acorda, ai, acordei aqui amando o Senhor racionalmente. Não. É algo que você busca intencionalmente. E com o tempo isso vai se tornando cada vez mais real, mais palpável. Por exemplo, hoje eu tenho um amor por Jesus dessa maneira, racional, que as cobranças que eu tinha lá atrás sobre meu relacionamento com ele não existem mais. Porque eu enxergo o meu relacionamento com o Senhor de maneira mais madura. Então, se, por exemplo, eu passar um dia sem ler a Bíblia, eu não me sinto culpada por isso. No sentido de performance, tá? Agora, no sentido de minha espiritualidade, dos meus problemas, de quem eu sou, aí sim se torna um problema pra Fernanda. Porque, poxa, podia tanto ter lido a palavra, podia tanto ter gastado esse tempinho com o meu Senhor, sabe? Eu amo tanto ele, por que não? Por que eu acabei deixando ele de lado aqui nesse dia? Por que eu acabei não priorizando ele? É mais esse sentimento, assim, de poderia ter priorizado o Senhor, mas eu não sinto mais aquele sentimento de, tipo, não li a Bíblia, então, nossa, acabou o mundo. O Senhor não me ama mais e não sou digna de ler a Bíblia novamente, sabe? Eu espero estar sendo clara aqui com vocês, que a partir da nossa maturidade em Cristo, a gente vai entendendo como priorizar Ele da maneira correta. Não através de uma performance que a gente acha que é o certo, mas através daquilo que o nosso coração verdadeiramente está disposto a doar a Deus.
E conforme a gente vai crescendo, amadurecendo nas nossas responsabilidades como mulher, a gente tem nossa vida social, a gente tem nosso trabalho, estudo. E a gente vê aqui em Lucas que Marta estava ocupada demais servindo. E isso não significa que seja ruim, que ela não esteja fazendo algo bom. Afinal, ela estava ali buscando da melhor forma agradar Jesus. Mas vocês entendem que ela estava tentando agradar Jesus fazendo muito? Se preocupando demais nos mínimos detalhes? Ela estava muito mais preocupada em uma performance, enquanto Maria estava totalmente preocupada em se abrir, em ser vulnerável, em escutar aquilo que Jesus tinha a dizer a ela, os ensinamentos que Jesus tinha a dizer. Por isso que ela escolheu a melhor parte. Entre performance e coração, o Senhor vai sempre escolher o coração, gente. O Senhor não tá nem aí pra sua performance, essa é a verdade. E você não deveria também. O Senhor muito mais se importa em um coração vulnerável, contrito, sedento por Ele, verdadeiramente, do que, Senhor, olha só, eu tô aqui fazendo, hein, pro Senhor, tá? Então, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Não, o Senhor tá muito mais preocupado com que a gente tenha um coração aberto, contrito, vulnerável a Ele. E por muitas vezes a gente é como Marta mesmo. A gente tem nossas tarefas, a gente tenta dar conta de tudo, né? A gente acha que a gente dá conta de tudo, mas a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem, a gente não pode se culpar por isso. Gente, calma lá. Cada um tem a sua realidade. Hoje em dia a gente tem muita informação e essa questão da performance, da rotina de tarefas exacerbadas e você só é produtivo se seu dia é totalmente completo. Se você ocupa todas as horas do seu dia com alguma coisa, só assim você tem sucesso, só assim você é bem-sucedido. Essa ilusão que a gente criou através de certos padrões repetitivos na internet, né? A gente se compara demais. Nossa, mas fulano é muito mais produtiva que eu porque ela acorda 4 horas da manhã. Quando a gente verdadeiramente entende que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua prioridade, tudo muda. Porque às vezes para fulana, acordar 4 horas da manhã faz sentido para a vida dela, para a realidade dela e para aquilo que ela deseja alcançar. Mas para você não. Às vezes para você, acordar cedo para ir numa academia não faz sentido, porque sabe lá Deus que hora você vai dormir. Às vezes você precisa dormir muito tarde, por quê? Porque a sua vida pede essa realidade. Aí você vai me acordar 4 horas da manhã para ir numa academia só para falar assim, eu faço academia e eu sou maravilhosa, minha performance é excelente. Cara, não. Seu corpo uma hora vai arriar. Sua mente talvez uma hora não vai funcionar da melhor maneira possível. Provavelmente você vai ter um burnout, porque ninguém dá conta de tudo e tá tudo bem. E é claro que eu não tô falando aqui para você não priorizar coisas boas na sua vida. Cuidar da saúde física é muito importante, sim. Cuidar da alimentação é muito importante, sim. Mas tem gente que não tem esse privilégio às vezes. Tem gente que não tem o privilégio do tempo. E aí a gente cria uma rotina inalcançável na internet e as pessoas ficam frustradas porque elas veem que, poxa vida, eu sou totalmente fracassada, porque essa rotina aí eu não tenho, é impossível de eu ter. E trazendo agora para as disciplinas espirituais em si, às vezes a gente vê outras pessoas, né, que a gente segue, tendo tempo com Deus, e olha só, essa pessoa separa esse tempo com Jesus, e eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo para tal coisa. E a gente começa a se culpar, a gente começa a se comparar. Mas, gente, de verdade, às vezes fulana pode postar algo na internet de que ela tá tendo um momento dela com Deus, sei lá por quantas horas, sei lá a constância dela, a disciplina dela, enfim. Mas às vezes o coração dela não tá em Deus, por exemplo. E você que às vezes pega a Bíblia para orar 5 minutos, o momento que você tá limpando sua casa, bota um louvorzão, às vezes você agrada muito mais a Deus do que fulana que ficou lá horas e horas orando, lendo palavra, fazendo devocional e vela ligada e num método específico e nananã, sabe? Às vezes a palavra que ela estava lendo ali não fez nenhuma mudança nela. Vocês entendem onde eu quero chegar? Não tô julgando nenhum nem outro, tá, gente? Que às vezes a gente coloca nossa busca a Deus como algo inalcançável. A gente também floreia muito as coisas, né? Ah, a gente só vai ter um momento bom com Deus, digno de um devocional maravilhoso se a gente acende uma vela, se a gente prepara ali um ambiente, se a gente tem tal coisa, se a gente marca a Bíblia, se a gente escreve na Bíblia de tal maneira, e se a gente desenha na Bíblia, umas coisas assim. E mais uma vez, não estou julgando se você faz isso, porque eu faço, tá, gente? Só pra vocês saberem, não é o ponto aqui.
Mas é só pra gente entender que se você não faz nada disso, se você só, literalmente, pega a sua Bíblia física e lê, é isso mesmo que o Senhor quer. O Senhor não quer mais nada que isso. Agora, se você gosta de incrementar outras coisas, tá tudo bem também, faz parte do seu processo criativo, faz parte de quem você é ali. Você vai ter tempo de desenhar na Bíblia? Você vai ter tempo de escrever na Bíblia? Sabe? Cada um tem sua realidade. Se você não tem esse tempo, não tem problema nenhum. Se você tem esse tempo, ok. Mas não vai fazer diferença, entendeu? Porque você pode ter a Bíblia marcada de cabo a rabo. Se não fez diferença no seu interior, minha filha, de nada vai adiantar. Tá bom, Ferda, mas afinal de contas, como eu equilibro tudo isso? Porque de um lado, eu não posso buscar Deus através de uma performance. Por outro lado, eu também não posso deixar de buscar Ele de uma maneira que seja boa para minha vida espiritual, emocional, enfim. Como eu faço, então? E para isso a gente precisa entender que ter tempo com Deus, ter intimidade com Jesus, não é só um item da nossa listinha lá de afazeres do dia e a gente dá o check, sabe? Não é assim. Tem que ter o equilíbrio entre performance e constância. O nosso relacionamento com Jesus é a fonte de tudo. É o nosso alicerce, é onde a gente é transparente com o Senhor sobre nossos anseios, sobre nossos desejos, nossos sonhos, nossas angústias, nossas súplicas, nossa ansiedade. É onde a gente, de fato, encontra força para continuar. Tem momentos que eu estou muito bem. E geralmente quando a gente tá muito bem, a gente não quer buscar o Senhor, né? Porque tá tudo bem na nossa vida. Geralmente a gente busca o Senhor quando a gente tá um caco, né? E por muitas vezes eu me pego dessa maneira. Às vezes eu tô super bem e, vou deixando o Senhor um pouquinho de lado. Não tem problema. Não tem problema, a gente vai deixando, a gente vai empurrando com a barriga. Mas quando alguma coisinha vem... Eita, meu Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Senhor, a passar por esse momento. Me ajuda, Senhor, a curar os meus sentimentos. Senhor, eu lanço sobre ti todas as minhas súplicas, minha ansiedade. Para a gente buscar o Senhor, não precisa ter um formato perfeito, porque isso não é o mais importante. O que importa de verdade é a nossa constância, é a nossa sinceridade do coração, como eu falei para vocês, a nossa vulnerabilidade. E isso você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Não é um momento específico, só um momento específico que tem uma unção específica. 3 horas da manhã é o único momento que Deus está lá para te ouvir. E as orações chegam mais rápido, né? Lá no céu. Não, gente, entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. O Senhor está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana para você. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, o horário que você puder. Às vezes você não tem nem tempo de comer direito no seu dia, mas você pode, através da sua rotina, colocar o Senhor em cada passo. Por exemplo, você gasta muito tempo dentro de um transporte público. Poxa, por que você não gasta esse momento para colocar um louvor? Ou às vezes escutar a Bíblia em áudio, que tem essa opção, né, de você escutar a Bíblia em áudio. Porque enquanto você não limpa a sua casa, você põe um louvor, vai adorando o Senhor, vai orando pela sua casa, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Às vezes pode ser no horário do seu almoço, que no lugar de você ver o TikTok, no lugar de você ver o seu Reels, você lê uma passagem bíblica. Lê um livro da Bíblia, tem muitos livros da Bíblia que você consegue ler um capítulo, por exemplo. Salmos, Cantares, Provérbios. E se você tem uma rotina mais tranquila, que você consegue dedicar mais tempo para o Senhor, que bênção! Você não é melhor que todo mundo, mas que bênção que você pode fazer isso. Você pode pôr um louvor, você pode ler a palavra, você pode meditar na palavra, você pode ficar calada esperando Deus falar algo, às vezes o Senhor quer comunicar algo, às vezes você não precisa falar nada, só escutar o que Deus quer dizer. Então é isso, assim, não tem nem como eu ficar falando muito o que você deve fazer no seu devocional, porque isso vai de cada um. Cada um sabe aquilo que é bom pra si mesma. Tem gente que gosta de fazer de um jeito, tem gente que gosta de fazer do outro. O importante é que você se conecte verdadeiramente com o Senhor. E sim, gente, às vezes você vai ter que fazer coisas pro Senhor por disciplina, digamos assim. Fazer coisas que demandam da nossa disciplina sempre não é agradável. Por exemplo, ir à academia. Tem alguém aqui que não só ama ir pra academia pelo sentimento que é, pela saúde, né, pela dopamina, mas tem gente que, de fato, tem prazer de ir todos os dias pra academia, que todo mundo acorda assim numa vontade doida de ir malhar? Não, pelo amor de Deus, se você sente isso, você é de outro mundo, tá? Você não é dessa terra, não. Entendem também que tudo aquilo que é bom pra nós exige muito esforço pra ter e exige muita disciplina e constância? O nosso relacionamento com o Senhor é a mesma coisa. A gente não pode se culpar caso a nossa rotina
não encaixe um mega devocional de horas de sentimentos e emoções, mas às vezes dá pra encaixar um devocional simples, mas profundo na sua vida, que faça diferença. Às vezes 10 minutos, 15 minutos que você tira com o Senhor de entrega, de plena devoção, faz mais diferença do que se você ficasse 3 horas em uma performance doida. Vela acesa e não sei o que lá, e um versículo, e decora, e medita, e não sei o que, uma coisa assim, sabe? Mas entendem o que eu quero dizer? E mais uma vez lembrando, não que existe um método errado ou certo, não é isso. É sobre você entender em Deus aquilo que dá pra você fazer diante da sua rotina, sem se culpar, mas também sem deixar de entender que essa é a melhor parte, e é ela que nós devemos buscar com prioridade nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus de relacionamento e Ele deseja ter essa intimidade com a gente. Mas, obviamente, pra gente fazer isso acontecer, depende de nós. Porque o Senhor não vai forçar nada conosco. Então vai depender de nós, do nosso coração, o quanto que o nosso coração tá aberto pra Ele. Contrito pra receber o que Deus quer comunicar com a gente, o que Deus quer gerar em nós. Porque Deus tá sempre querendo gerar algo em nós. Você tá preparada pra isso? Você tá disposta a isso? Você tá preparada pra ser ferida? Pra ser machucada? E pra ser curada logo após? Você tá preparada pra isso? É isso que um relacionamento com Deus faz. Não é confortável. Tem momentos ótimos, tem momentos lindos, mas também tem momentos desafiadores. Tem momentos que a gente vai ter que glorificar a Deus, a gente vai ter que dar graças ao Senhor, mesmo passando por um momento muito difícil. Louvar a Ele e agradecer a Ele mesmo quando tudo vai mal na nossa vida. Quando tudo dá errado. É muito difícil. Mas não é muito melhor a gente se achegar a Ele e falar: Senhor, eu tô com muita raiva de você. Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor fez dessa maneira? Por que o Senhor me tirou? Por que o Senhor tá me ferindo? Eu tô com raiva. Eu tô frustrada. Eu não entendo. É muito melhor você dizer isso pro Senhor de maneira sincera, sem papas na língua, porque Ele já sabe tudo que tá dentro de você. Tudo de ruim que tá dentro de você, Ele já sabe. Então, assim, pra que você vai fingir algo? Pra que você vai forjar algo ali pro Senhor, de certa forma, né? Eu garanto pra vocês. Vocês vão ser inundadas com tanto amor, com tanta graça, com tanta paixão, com tanto amor racional por Ele. É muito melhor você agir dessa forma do que você fingir que tá tudo bem pro Senhor, cumprir uma agenda, né, da igreja, de repente, cumprir uma escala, fazer aqui, fazer ali, mas no fundo, seu coração tá longe de Deus. Uma outra maneira de se aproximar de Deus também e conhecer a Deus é através da nossa vida social, né? Então é muito importante a gente ter pessoas de Deus na nossa vida e nos conectar com elas, porque cada um carrega um pouco daquilo que Cristo é. Cada um conhece uma faceta diferente do Senhor e através da comunicação, desse relacionamento com essas amizades, a gente vai conhecendo um pouquinho mais do Senhor. O Senhor usa também essas pessoas para falar conosco, para nos alinhar também. É muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos levem mais para Jesus. Outra coisa também é que a gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa mente, porque muitas vezes a gente deixa o autocuidado de lado, né? E o Senhor não tá nisso. O Senhor, Ele quer, Ele tem intenção, Ele tem desejo que a gente se cuide. Afinal de contas, a gente é templo do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa sim dormir bem, a gente precisa se alimentar bem, descansar, porque foi esse corpo que o Senhor nos confiou. A gente precisa glorificar Ele nisso. E tá aí uma coisa que é muito difícil pra mim. É muito difícil eu glorificar o Senhor através do meu corpo, da minha mente, né? Principalmente agora. Eu tô num momento delicado, então é difícil pra mim no momento. Eu já tive tempos que, eu glorificava demais o Espírito Santo através do meu corpo, da minha mente. Mas hoje em dia já não é minha realidade. Então, eu me culpo por isso? De vez em quando. De vez em quando eu me culpo por isso. Mas eu entendo que é a minha realidade agora e que não faz parte desse momento que eu tô vivendo especificamente. Mas vai chegar o momento que eu vou poder plenamente fazer isso. A gente também precisa parar para pensar no que a gente está consumindo e no que a gente tem produzido, né, nas redes sociais. Uma das coisas que eu percebo que tem afetado muito a minha ansiedade, e obviamente em um futuro eu vou trazer mais sobre esse assunto por aqui, o celular hoje me tira muito de uma realidade de contentamento bizarra, assim. Com tudo que a gente vê, com tudo que a gente consome, a gente vê diversas realidades, né, sendo expostas na internet. E com isso surgem muitas comparações, a gente começa a se colocar em um lugar que não é nosso. A gente acha que a vida do outro é mais legal, o outro tem mais coisas, o outro tem mais não sei o quê, o outro vive de uma maneira que eu gostaria, e o outro tem, o outro sabe? E você só vai se afundando cada vez mais naquela realidade, naquela comparação.
E diante de tanto conteúdo, né, tanta coisa que a gente vê, a gente vai ficando doida. E eu percebo que muita parte da minha ansiedade vem disso. O coração já começa a acelerar, a gente começa a ter esses sintomas, né, horríveis da ansiedade, enfim, por tanto conteúdo que a gente consome. A gente já não tem mais prazer em coisas básicas da vida, sabe? A gente tá ali só querendo aquela dopamina infinita, a gente não se cansa. Aí é um vídeo, depois é outro vídeo, e outro vídeo, e outro vídeo, e outro vídeo. Quando a gente vê, a gente gastou tempo pra dedéu. E pra Deus, não. Deus ficou ali em segundo plano, né? Então é muito importante a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Eu tenho me policiado muito, ainda não cheguei lá e nem sei quando eu vou chegar lá, mas eu creio que esse vício, assim, em relação ao celular, em relação a conteúdo, à internet, eu creio que vai acabar na minha vida, porque é algo que tem me deixado muito mal mesmo. Acho que a gente vê realidades totalmente diferentes, a gente começa a ver a nossa realidade como um problema, né? A gente não se contenta mais com aquilo que realmente importa, porque a gente tá sempre querendo mais, 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 porque a gente vê todo mundo tendo mais, mais e mais. E no final das contas, a gente descobre que ter mais, 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 mais é só um vazio que as pessoas tentam se preencher. O mundo mede a produtividade por quanto você faz. No reino de Deus, a produtividade, essa coisa que a gente busca incessantemente em se tornar de tal maneira, de tal jeito, é medida por quanto a gente permanece em Jesus. Isso é muito mais importante. A gente pode não ter nada nessa terra, se a gente tem Cristo, isso é o que verdadeiramente importa. E eu sei que não é um pensamento que se cria na gente de um dia para o outro. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, declarar isso. Eu entendo isso. Com a profundidade que você vai buscando o Senhor, isso tudo vai fazendo muito mais sentido. E quando você fala, é a mais pura verdade. Não é mais uma ilusão, não é mais uma mentira que você quer acreditar, sabe? Alguns podem produzir muito, mas se eles não têm Jesus, no fim das contas, gente, eles são pessoas vazias. Então a gente precisa equilibrar mais, assim, a nossa vida num geral, né? Equilibrar mais esses pratos através de tudo isso que eu falei, né? E entender que não é sobre ter um checklist de coisas a fazer, mas sobre colocar Jesus mesmo no centro da nossa vida, intencionalmente, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não tá sentindo. Ele é o que verdadeiramente importa, ele é tudo que importa. Então vamos deixar de ser Martas, vamos ser mais Marias. Marias vai com as outras. Vamos buscar ser Maria, vamos ficar com a melhor parte, gente. Vamos nos contentar com as coisas celestiais e não com as coisas terrenas. Porque uma hora, tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, minha voz, o Spotify, o YouTube, o Instagram, o TikTok, vai desaparecer. Mas uma coisa, apenas uma coisa vai permanecer para sempre: Cristo. E ele prometeu que vem sem demora, tá? Ai, que coisa linda. Olha como Jesus fala, gente, coisa mais linda. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que tenha inspirado você, assim como me inspirou também. E eu convido vocês a olhar para sua rotina, para sua agenda, para sua semana e identificar se você está sendo mais Marta, se você está sendo mais Maria. E reorganizar sua vida. De repente, abrir mão de alguma coisa, ajustar alguma coisa, porque a melhor parte, ela precisa estar presente. E isso não significa deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer. Mas quando você entende que você ama o Senhor sobre todas as coisas, você automaticamente vai buscar Ele. É justo que muito custe o que muito vale, né? Então, se necessário for, ok, mas é importante a gente também ter esse entendimento de que a partir do momento que a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, não necessariamente a gente precisa deixar de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas entender que Ele é primeiro, Ele é prioridade sempre. E automaticamente vamos fazer isso se amamos a Ele, correto? Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!